E então nós vamos fazer um resumo do que conversamos semana passada. E aí a gente entra no assunto de hoje e vai facilitar mais a compreensão, certo? E o que é que nós conversamos semana passada? Bem no resuminho mesmo, né? Que tudo é feito de átomos, que somos feitos de átomos, né? E que a mecânica quântica veio trazer, né, o esclarecimento através dos seus estudos, de suas pesquisas, de suas experiências, né, que esses átomos, eles são vazios, eles são vácuos, né? E agora, vácuo, que de vazio não tem nada, né? Está cheio de quê? De energia divina, que aí já fica para a nossa parte isso, essa interpretação, né? Porque eles não vão dar esse nome ainda. Só diz assim, não sabemos do que está cheio, só sei que tudo é energia. Então, somos energia, né? E falamos do colapso da função de onda, falamos da dualidade dos elétrons, né? Que eles podem ser partículas, eles são ao mesmo tempo partículas e onda. Então, nós, né, criamos a nossa realidade a partir da observação, que o elétron, ele será partícula mediante a nossa observação, né? Ou ele será onda, e sendo onda, vai se espalhar em infinitas possibilidades, né? E aí, e o que isso significa para a gente? Que nós criamos a nossa realidade, né? Com onde a gente coloca o foco ou como entregue, né? Expandindo a nossa consciência e entrando no estado de unidade com a fonte criadora, entrando no estado de unidade com o universo, né? Para que então possamos entrar em contato com energias afins e aí a gente ter a realização, termos a criação de realidades mais felizes, mais venturosas, mais expansivas para nós, né? Nós vivemos em dimensões espirituais, são várias dimensões espirituais, certo? E então nós estamos aqui, essa dimensão, no momento é uma dimensão de 3D, né? Terceira dimensão. E estamos transitando para a quinta dimensão, que é o mundo de regeneração, certo? E então, quando a gente não expande a nossa consciência, então a gente não está nessa entrega, a gente cria a nossa realidade, né? Compatível com a 3D. E então, quando nas infinitas possibilidades que as partículas, né, os elétrons se comunicam entre si, instantaneamente, que vimos isso, né? Nós precisamos ter em mente que isso não será aleatoriamente, será de acordo com a dimensão que nós nos encontramos. E então haverá o colapso da função de onda da 3D, da 5D, da 6D, de acordo com a nossa frequência vibracional, tá? E é isso que nós vamos conversar hoje. E então vamos conversar, né? Nós tínhamos falado da espiritualidade e física quântica e vimos que nós que criamos a nossa própria realidade a partir da nossa observação, né? E como que se dá essa observação, né? Vamos conversar então sobre isso agora, tá? E então, para transformar uma realidade, é preciso, primeiro, vamos tentar esmiuçar o máximo possível para que a gente possa compreender, para sermos os administradores, né,
da nossa vida e a gente assumir a responsabilidade para com as nossas próprias experiências, né? Para que a gente não fique naquele estado de terceira dimensão da vitimização e que a gente acredita que tudo está vindo de fora e que nós estamos sendo afetados por experiências que vêm de fora. Não, tudo que chega a nós, fomos nós que colapsamos aquela realidade, através dos nossos sentimentos, né? Através da nossa observação, onde que a gente coloca foco, onde que a gente coloca atenção. E uma coisa é importante, meus queridos, que a gente tenha isso em mente, deixe isso bastante claro, que isso vai acontecer, né, a nível consciente ou inconsciente, tá? Que essa nossa observação, né, não necessariamente tenhamos que estar consciente. Estou observando algo, estou analisando algo, eu estou julgando algo, e então eu vou criar essa realidade para mim. Não, quando a gente não está fazendo isso conscientemente, estamos fazendo inconscientemente. Falamos semana passada, mas acredito que foi meio rápido, então preciso dar uma reforçada nisso agora. Daí a importância do autoconhecimento, né? Para que a gente saiba dos nossos sentimentos, né? Dos nossos conteúdos internos, e a gente, então, possa administrá-los, elaborá-los, trabalhar com eles, para que a gente, então, para que sejamos os mais conscientes possíveis, certo? E, então, para transformar uma realidade, é preciso, primeiro, saber por qual paradigma que é a transformação. Aí vamos supor que você não está satisfeito com a sua vida, você não está feliz, né? Você quer outras experiências, você quer vivenciar, né? Outras coisas que lhe tragam mais um conforto emocional, né? Que você não tenha tantos problemas, que você tenha mais paz na sua vida, digamos assim. Aí um primeiro ponto que vai se perguntar é: por qual paradigma você quer essa transformação? Paradigma material ou paradigma espiritual, que tudo é energia? Nós vimos na semana passada, né, que o paradigma da física clássica era material, que tudo era matéria, né? Vimos até o processo de desenvolvimento, né, das experiências para se chegar ao conhecimento hoje de que o átomo é energia, né? Que tudo é energia, que antes o átomo era chamado de, numa experiência, bola de bilhar, porque era uma esfera maciça. E então, aí depois surgiram os elétrons e por aí vai. Nós vimos isso semana passada. E então, o paradigma material é de que tudo é matéria, matéria física mesmo, certo? Hoje nós já sabemos que tudo é energia. E sabemos que tudo é espiritual, que somos espíritos, que há uma infinidade de experiências como espíritos, né? Para vivenciarmos. O paradigma material também diz que a vida termina aqui, né? Que não existe nada além da morte, tá? O paradigma espiritual vai dizer que não, existe sim vida após a morte e que aqui é uma experiência, é tudo transitório, que estamos de passagem. Saber por qual paradigma nós queremos a transformação é importante, né? Para saber como, com o que nós iremos nos afinizar energeticamente nessa infinidade de possibilidades. Porque se a gente não tiver consciência disso, né, nós estaremos colapsando, né, com experiências afins
aos nossos conteúdos inconscientes, certo? Segundo, qual a intenção? Angélica, a minha realidade financeira, um exemplo, pode ser saúde, pode ser financeira, pode ser familiar, tá? Qualquer realidade que você esteja vivenciando. Por qual intenção você quer a transformação dessa realidade? Porque aí vai ao paradigma. Porque se o seu paradigma for espiritual, você terá uma intenção dentro desse paradigma. Se for material, a intenção já será outra. E aí entra o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? A necessidade de validação, de legitimação, da sociedade lhe reconhecer como uma pessoa feliz, como uma pessoa de sucesso, como uma pessoa que conquistou seu espaço aqui. E então é muito importante que tenhamos consciência disso, que façamos essa observação. E isso quando queremos transformar a nossa realidade para uma realidade de uma frequência mais elevada, de verdadeira paz, de verdadeira felicidade. Certo? Terceiro, aceitar e compreender a realidade existente. Ninguém muda aquilo que não aceita. Ninguém muda aquilo que não compreende. Eu lembro que teve um encontro com outro grupo e que eu tinha comentado sobre acho que foi 2020, né, para cá, quando eu tinha começado a dieta. E eu citei esse exemplo. Que por que a gente tenta várias vezes e não consegue? Por quê? Qual a intenção da dieta? É porque você não aceita ser gordo? É porque você, então, não compreende por que você engordou tanto? E então você fica fazendo uma infinidade de dietas que não vão surtir efeito nenhum. Perde 3, 4 quilos, depois recupera o dobro. E então, antes de eu fazer a dieta, eu fui fazer esse processo. Por qual paradigma eu queria fazer a dieta, qual a intenção, certo? E fui buscar compreender por que eu me alimentava de coisas que faziam eu ganhar peso, né? E aceitar o processo ao qual eu encontrei. Tudo bem, Angélica, essa é você. Você tem vivido esse processo até agora. A partir de agora, você pode transformar essa realidade. E então, se eu não aceitasse porque eu estava acima do peso, se eu não compreendesse porque eu estava acima do peso, não ia conseguir, como eu não tinha conseguido outras vezes. E então eu trabalhei a intenção, que era a minha saúde, que era viver mais, ter mais qualidade de vida, tá? E aí então eu fui deixar de me alimentar de carnes, eu fui deixar de comer outras coisas, eu fui deixar o refrigerante, e por aí vai, coisinhas assim que me traziam ganho de peso, certo? E então eu vi o paradigma, que era espiritual, para trabalhar o autocontrole, trabalhar o meu espírito. Fui trabalhar a intenção e fui aceitar e compreender o processo que até então eu estava vivendo. E então, a partir dali, eu já queria emagrecer
pelo paradigma e pela intenção, e não porque eu não queria estar acima do peso, porque eu não queria que as pessoas me achassem gorda, ou porque poderia estar com a autoestima baixa, porque eu queria ser validada pela sociedade. De forma nenhuma. E então o processo foi acontecendo de forma leve e fluida. Foi acontecendo, tá? E então fui colapsando, fui encontrando com energias afins, porque é a sintonia, né? E né, com pessoas, com experiências que fortalece, né, aquela caminhada que você está fazendo. Que aí é a verdadeira legitimação de que você está no caminho certo, tá? E então aí você consegue. Quarto, elevar a frequência ao nível desejado da realidade, a realidade que você quer vivenciar. Mas, Angélica, como assim? Se eu não estou lá ainda, vamos agora para a questão financeira. Se eu não estou lá ainda, numa realidade financeira que eu quero, que eu acredito que eu preciso, certo? Como é que eu vou viver, ter uma frequência vibracional nessa realidade, se eu ainda não estou lá? Pois é exatamente assim que tem que ser. Porque se não for assim, não acontece. No exemplo da dieta, né? No exemplo da dieta, o que é que isso significa? Angélica, viva, se alimente como pessoas que não têm compulsão alimentar. Se alimente como pessoas que não têm necessidade de comer coisas que antes você comia. E então eu passei a viver a experiência, a realidade que eu estava já buscando a transformação. Na questão financeira, você experimenta, vive como uma pessoa que tem uma boa condição financeira? Como assim? Vamos explicar. Você já viu uma pessoa que tem uma boa condição financeira pechinchar? Claro que tem pessoas que continuam no paradigma material, né? Tem uma situação financeira mais favorável para a matéria, favorável para a matéria, não significa que é para o espírito, tá? Mais favorável para a matéria e que continua com paradigma material, certo? Estamos nos referindo às pessoas que têm uma condição financeira jamais equilibrada e que está no processo de expansão da sua consciência. É dessas pessoas que eu estou falando, tá? E então, como é que é o comportamento dessas pessoas? Essas pessoas têm o prazer de ajudar outras pessoas. Ela não gasta com o que não é necessário, né? Vocês já observaram que quanto menos se tem, mais se gasta? Com futilidades, com coisas que não têm, não vai trazer nenhum benefício a médio ou longo prazo. Não que você não vai deixar, né, de comer uma coisa que você gosta, você não vai deixar um passeio, não é a isso que nós nos referimos. É ao exagero e é a não consciência, né, da situação financeira e a não consciência, né, do que você pode transformar a sua realidade a partir dessa consciência financeira. Deu para entender? E então você vai ter que elevar a sua consciência para que você então consiga transformar essa realidade. Mas um outro ponto importante também
é a mentalidade, né, de uma frequência baixa e de uma pessoa que quer mudar sua situação financeira, como é que normalmente ela faz? Citamos o exemplo do gasto com futilidade. Aí o inverso também acontece, né? Nossa, queria comer tal coisa, mas tá tão caro. Não, isso não é para mim, não. Ops, não é para você? Por que não é para você? Você não vai ter a irresponsabilidade, a não consciência financeira de que, porque você gosta daquilo, então, se você não tem uma boa condição, você não vai comer aquilo toda semana. Mas se permita a experiência de uma pessoa que vive na abundância. Não ter medo de viver. Outra coisa, o desperdício. Tantos exemplos que nós poderíamos trazer aqui, que mostra que a pessoa quer transformar a sua realidade financeira, nesse exemplo da realidade financeira, tá? Que pode ser outras coisas, né? Mas que ela vibra numa frequência de escassez, de falta. Uma pessoa que já vive no nível social mais aprimorado, digamos assim, como é que essa pessoa se alimenta? Como é que você se alimenta na sua casa, independentemente do que você esteja comendo? Qual é a sua postura? É aquela coisa, né, gente? Tem gente que diz assim, a cara da riqueza. Eu não tenho R$ 1, mas a cara da riqueza. Mas é isso. É isso. É você viver a realidade que você quer. Não é ser, é falsear a sua realidade, tá? É postura frente à vida. É uma postura frente é uma postura frente à sua realidade. Outro dia, estava jantando, né? Que com Débora, com Igor, né? Para quem não conhece, né? Minha filha, meu genro. E Débora brincou: Nossa, mãe, a senhora come muito devagar, né? É uma demora para acabar. Aí eu brinquei, eu disse: Minha filha, eu já saí da era primitiva, tá? Eu não tenho que comer feito um bicho. Eu não tenho que comer com aquele desespero. Nós já passamos dessa fase. Na era da primitividade, né? Nós já passamos dessa fase. Isso se chama elegância da alma. Não é ter aquela frescura, não é ter, não posso ficar à vontade dentro da minha própria casa. Não é a isso que nós estamos nos referindo. É você se alimentar e não comer. É diferente. É diferente de comer e se alimentar. Então, isso é uma postura que, sim, mede a nossa frequência vibracional, certo? E olha com base nisso o que Albert Einstein disse. E Jesus logo em seguida. Nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o criou. É preciso ir mais longe. E então, você não podemos, estou me incluindo, né? Mudar uma realidade com a mesma consciência que eu criei. E então, quando eu citei lá o exemplo da dieta, eu tinha que mudar minha consciência, eu tinha que colocá-la mais além para poder transformar. Porque era como que eu iria transformar com a mesma consciência? Não tem como. Ia trocar 6 por meia dúzia, tá? E olha o que Jesus disse em Mateus, né? Segundo Mateus, no capítulo
25, versículo 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mais adiante a gente vai voltar a ver isso. Ou seja, é preciso ter, para ter mais. Angélica, eu não sou uma pessoa feliz. Eu quero transformar a minha realidade, eu quero ser feliz. Você só será feliz sendo feliz. E aí possuirá em abundância, virá muito mais do que você almejava. Mas se você não eleva a sua frequência, a frequência da felicidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Como você está numa frequência baixa de infelicidade, qualquer rastrinho de felicidade você vai perder. Nós vamos ver isso mais adiante. E então, é sendo que se tem. É vivendo o que se almeja, que se recebe. Certo, meus queridos? Vamos mais adiante. E então, é elevando a frequência, né? É expandir a consciência para que a gente possa entrar em contato, ter essa comunicação energética com energias afins. Então, a consciência, como disse Albert Einstein, tem que ir mais adiante. Tem que se elevar, tá? Senão, nós vamos colapsar com energias da terceira dimensão, que é pensamento de escassez e tantas outras coisas, né? De sofrimento, de luta. E aí vamos sempre tendo as mesmas experiências. O que é isso acontece? E o que é que isso quer dizer? Vamos andando em círculos. Quando não é uma coisa, é outra. Porque a gente não saiu daquela faixa vibratória, tá? E então precisamos fazer algumas coisas para levar a nossa frequência. Primeiro, antes de tudo, né? Abrindo tudo, autoconhecimento. Para a gente se compreender, a gente se conhecer, a gente compreender o nosso processo, né? Conhecer os nossos conteúdos que estão dificultando a elevação da nossa frequência. Porque se a gente não praticar o autoconhecimento, já era. Vai colapsar com energias da mesma faixa vibracional, tá? Segundo, vontade direcionada. Você realmente quer? Lembra que já falamos, já demos exemplo uma vez de sair para fazer caminhada. Aí todo dia a pessoa diz, né? Não, eu vou começar a caminhar porque eu preciso me exercitar, isso e aquilo. Aí aparece uma nuvenzinha no céu. Nossa, acho que não vou não hoje porque vai chover, tá? A vontade direcionada diz assim: nossa, eu acho que vai chover, mas se não der para caminhar hoje por uma hora, pelo menos meia hora dá. Dá tempo de chegar em casa antes da chuva. Isso é vontade direcionada, tá? Quero viver diariamente, né? Viver diariamente aquela intenção, seja do que for. Demos o exemplo da situação financeira, demos o exemplo de emagrecer, né? Seja qual for, de recuperar a saúde, seja do que for, tá? Ação positiva, palavras e comportamentos. E então, de comportamentos, é o que nós tínhamos falado anteriormente, viva como se já tivesse naquela realidade. Se comporte como se você já tivesse naquela realidade. Não é, no exemplo da situação financeira, não é comer farinha, como diz no Nordeste, né? Comer farinha e arrotar caviar. Não, isso é falso, né? Isso é falso, isso é arrogante.
tá? É a postura mental, é a postura interna diante da vida e diante de você mesmo, que você é um com o universo, né? E de palavras. O que você fala sobre você mesmo? Ah, eu não sirvo para nada, a minha vida não dá certo. Ah, porque tudo comigo dá errado. O que é que você... Palavras são mantras. É energia. O som é energia. Palavras são emanações sonoras. E emanações sonoras também colapsam. Vão encontrar com energias afins. E então você vai receber de volta aquilo que você acha de você mesmo. Sabe que quando alguém chega para você e briga com você e fala alguma coisa que você se sente muito ofendido, porque você jura que você não é aquilo, vai lá no primeiro item, no autoconhecimento, e você vai encontrar que você acha aquilo de você. Carl Gustav Jung, né, que todos já conhecem, o pai da psicologia analítica, disse: o inconsciente de uma pessoa se projeta sobre o inconsciente de outra pessoa. E então, mesmo sem saber, aquele ofensor vai lá no nosso inconsciente e pega justamente os conflitos que a gente tem lá e que a gente não pratica o autoconhecimento e a gente não trabalha com ele, não elabora ele. E então, isso exime o ofensor do que ele disse? Não, mas serve para o nosso autoconhecimento. Poxa, por que é que fulano falou isso comigo? Mesmo que ele fale aquilo para várias outras pessoas. Mas numa infinidade de possibilidades, ele bateu justamente com você. E falou isso para você. E então, cada um vai cuidar da parte que lhe cabe. O ofensor vai cuidar da parte dele, porque que ele sentiu necessidade, porque que ele lhe ofendeu, e o ofendido vai cuidar da parte dele. Até porque, se sentiu ofendido, é porque tem o conteúdo, né? Senão não se ofende. A única forma de não ter esse conteúdo é se você não se ofendeu. Se você sente compaixão por ele. Se você o ama, apesar do que ele disse para você. Aí você não tem esse conteúdo. Mas se ofendeu, se magoou, leva para casa que é teu. Você vai ter que trabalhar com isso, tá? Da mesma forma, palavras dirigidas a outras pessoas. Falamos das palavras que falamos sobre nós mesmos, né? E o que a gente fala para outras pessoas, certo? O que a gente valoriza no outro. A PNL, que é Programação Neurolinguística, ela ensina assim, para que a gente tenha bons relacionamentos, e então para que a gente tenha nessa frequência vibracional, trabalhe essa frequência vibracional mais elevada, vamos contribuir para a elevação da frequência de outras pessoas, certo? E então ela ensina assim, que a gente tem uma mania, né, porque somos muito negativos, de colocar os termos negativos, depois você vai falar com alguém, aí você coloca o termo negativo depois do mas, do porém, do entretanto, do contudo. Por exemplo, se eu chego e digo assim, Raíssa é uma excelente amiga, mas há momentos que eu não gosto do que ela faz. O que é que vai ficar nela?
o que é que vai ficar nas pessoas que ouviram eu falar isso? O que é que ela faz? Que a Angélica não gosta. Vão até esquecer que é uma excelente amiga. Agora, se eu chego para ela e digo, Rai, tem coisas que você faz que eu não gosto, mas aí o positivo vem depois, que é para fortalecer. Mas você é uma excelente amiga. Ou seja, eu não estou colocando, então, aí uma condição para que continuemos amigas, porque eu já reforcei que ela é uma excelente amiga, independentemente do que ela faz, se eu gosto ou não. E isso é para relacionamentos de amizade, relacionamento profissional, relacionamento amoroso. Aí no relacionamento amoroso, você chega para o seu amor e fala: Eu amo tanto você, mas que mania horrível que você tem de fazer tal coisa. Vamos inverter isso. Poxa, eu já pedi a você para não fazer mais isso que eu não gosto. Que mania que você tem de fazer isso. Mas eu amo tanto você. Não muda? Muda. Muda e muito. Trabalha a elevação da frequência vibracional sua e do outro. E aí você tem um relacionamento próspero. E nesse elevar da frequência, você está se capacitando para transformar sua realidade. E se essa realidade que você queria transformar já for do seu relacionamento, você já está trabalhando ele, já está trabalhando a transformação que vai acontecendo porque você está mudando a sua postura frente a este relacionamento, está mudando a forma como você se expressa nesse relacionamento, né? E você está, então, elevando a sua frequência, está saindo do estado de consciência anterior para um mais elevado, e então vai transformar a sua realidade, tá? E então, para tudo, gente, ação positiva, para tudo, tá? Propósito existencial, sempre, sempre. Todas as nossas experiências aqui tem que ter um propósito. Tem um propósito. Não é que tem que ter, tem um propósito. Mas aí, às vezes, a gente quer transformar nossa realidade sem a consciência de que propósito é esse. E então, vamos lá o exemplo da situação financeira, que quer transformar. Estou pegando, gente, o exemplo da situação financeira, porque é o que pega, assim, trocentos milhões de pessoas, né? E então, você quer mudar sua realidade financeira? Qual o seu propósito existencial para isso? O propósito está vinculado ao paradigma. É material ou é espiritual? Porque se você não souber o propósito, você está querendo transformar essa realidade só para luxar? Só para fazer o que você quer? Só para... Eu até teve uma vez, isso foi bem no comecinho da casa, gente. Foi lá 2012 ou 2013, que eu disse assim, olha, com base nisso do propósito, muitos pais ambiciosos e que constrói, buscam isso, buscam aquilo. Não, porque eu estou fazendo isso para deixar para os meus filhos. Esse é o meu propósito. Para que no futuro eles não passem perrengue. É mesmo, cara pálida? É mesmo? E então, por que você não dá aos seus filhos em vida? É quando você morrer. Em vida.
Porque enquanto seus filhos estão passando um aperto, aquilo que você foi buscar, que disse que é para os seus filhos, eles não podem ter acesso, que é seu. Claro que pai e mãe enchem a garrafa até o meio. Do meio para cima, para terminar de encher, tem que ser os filhos, né? Não é para estar recebendo tudo de mão beijada. Não é isso. Estamos falando do egoísmo dos pais, né? E que passa lá fora, então, a imagem de uma família próspera, só que o único próspero é o próprio pai. O restante não é, não. Né? E então é um paradigma material, não espiritual, certo? Além disso, pode ter um propósito mais extenso, né? Mais amplo, né? E então tem pessoas, por exemplo, que desejam muito, nossa, eu queria ter uma casa bem grande, com um quintal bem grande, com muito espaço, porque meu coração pede muito para trabalhar com crianças. Porque eu quero abrir uma creche, ou sei lá o que for, ter uma escola. Aí vamos supor que é para montar uma escola, tá? Aí a intenção, sendo verdadeira, que a gente viu lá atrás, a intenção, né? O propósito definido, o propósito existencial definido, a pessoa vai encontrando com experiências, com situações, com pessoas que virão a viabilizar, a ajudar na realização desse intento, tá? E a própria pessoa, pouco a pouco, vai conseguindo. Por quê? Porque ela está numa frequência elevada, com um propósito definido, ela pode estar na ação positiva, na vontade direcionada. E vamos supor que, então, ela praticou autoconhecimento também e ela sabe para que ela quer abrir essa escola. Tá? E meditação, práticas energéticas e serviço ao próximo, sempre. Eu comecei com autoconhecimento, terminei com serviço ao próximo. Por quê? Porque são os dois pilares para a transformação da nossa realidade. Autoconhecimento e serviço ao próximo. A meditação ajuda muito a esse autoencontro. Práticas energéticas. Porque às vezes nós estamos tão densos energeticamente que nós precisamos de um auxílio de práticas energéticas, seja o passe na casa espírita, seja um reiki, que você vai procurar uma pessoa que faz um reiki, para você fazer algumas sessões de reiki, que aí vai aliviando, né, esse peso energético da frequência que está baixa, certo? Para que você consiga a realização das outras coisas antes, do autoconhecimento, da vontade direcionada, da ação positiva, né, do propósito existencial. Então, essas práticas energéticas vão ajudar muito. E serviço ao próximo. Sempre cito, já citei 1 milhão de vezes nesses anos todos, e vou citar de novo, Emmanuel, através de Chico Xavier. Experimenta substituir os instantes de queixas por serviço ao próximo e observe os resultados. Não tem para onde correr, é dando que se recebe. Não tem, seja o que for. Se vimos semana passada que tudo é uma coisa só, que somos um só, um com a fonte, um com o universo, quem é o meu próximo, se não a extensão de mim? Porque
Se eu sou uma extensão de Deus, ele é uma extensão de Deus, nós somos a mesma coisa. E então, o serviço ao próximo é para a gente mesmo. Seja o que for, seja útil. Não estamos aqui a lazer, não viemos para cá para uma colônia de férias, né? Também não viemos para um campo de concentração. Nós viemos para elevar a nossa frequência vibracional, expandir a nossa consciência. É para isso que nós estamos aqui, certo? E o serviço ao próximo é o meio mais eficaz para que a gente entre nesta consciência da unidade. Certo? E outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena a gente refletir a respeito, quando se fala do passado, de experiências que nós já vivemos, né, de que nós fomos, e que situações que estamos vivenciando hoje não são situações kármicas, a gente precisa observar isso com um pouco de cuidado. Como assim? Nós não estamos aqui pagando nada. Deus não é credor e nós não somos devedores, tá? Nós estamos vivendo a realidade que nós criamos anteriormente. E então nós podemos transformar a qualquer momento que a gente queira. Quando fala de hoje, dessa experiência terrena, hoje, que nós criamos a nossa realidade aqui, nós já estamos criando não só aqui, mas para o que vamos encontrar no mundo espiritual e para as próximas existências físicas, né? Para as próximas encarnações. E então, quando a gente cria a nossa realidade nessa infinidade de possibilidades, não estamos falando somente para esse momento atual, porque a vida é uma só. A existência é que ela é fragmentada, né? Então, teve uma existência anterior, são capítulos, né? De um enredo universal. Então, teve a existência anterior, foi um capítulo, tem essa existência agora, é outro capítulo, a próxima existência é outro capítulo. E nós estamos hoje criando a realidade da nossa próxima existência. E então, o que a gente vive aqui hoje, fomos nós mesmos que criamos essa realidade. Então, se foi a gente que criou, a gente pode transformar. Certo, meus queridos? Vamos mais adiante. Enfraquecimento energético. Então, vimos de elevar a frequência, né? E agora, enfraquecimento energético. O que é que faz? Sabe quando você tem aquela sensação de que dá um passo para frente e dois para trás, um para frente e dois para trás? É porque nós temos perdas energéticas. E essa perda energética dificulta a elevação da nossa frequência vibracional. E então dificulta a transformação da nossa realidade. Nos mantém presos na mesma dimensão energética. E aí a gente precisa cuidar disso para que a gente se eleve, certo? Que são os nossos conflitos internos, que falamos do autoconhecimento, que o autoconhecimento é que vai trazer a consciência, né? A luz da nossa consciência, que conflitos são esses, né? Que são nossos medos, culpa, julgamento, inflexibilidade, isso citando alguns, tá? Desânimo, vitimismo, comparação. Olha, gente,
quer se enfraquecer energeticamente, se compare com as outras pessoas. Você não consegue levar sua frequência, tá? Porque a comparação, ela vai de um paradigma material. Você está se comparando ao que você vê aqui na terceira dimensão, certo? A mentira, mentira que contamos para nós mesmos, mentira que contamos para os outros, né? A mágoa, o rancor, que eu separo mágoa e rancor. Mágoa é aquela tristeza que você fica carregando. O rancor, ele está mais associado à raiva, a sentimento de vingança. Angélica, eu não tenho isso, não. Será? Vamos praticar o autoconhecimento. Por quê? Ele sai de uma outra forma. Inclusive, esse rancor pode ser com a própria vida. Aí, às vezes, você não está conseguindo transformar a sua realidade, seja de saúde, seja de financeira, seja qualquer outra coisa, porque você está sentindo muita raiva da vida, porque a vida não está lhe dando o que você acha que você merece, tá? Insatisfação, frustração, apego material, apego a pessoas, apego ao personagem. E o que é apego? Dependência. Então, dependência material, dependência das pessoas, dependência do personagem. E o que é o personagem? É o personagem, né? É essa figura que é criada para que a gente passe por essa experiência aqui. Então, a Angélica é um personagem, tá? Porque a consciência, ela é livre. A consciência divina, que é essa extensão da fonte criadora, ela é livre. Ela é livre para viver todas as experiências. E então esse personagem é transitório. Então, quando você diz, tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Você não eleva a sua frequência, certo? Porque isso lhe dá uma rigidez. Nessa rigidez, você é inflexível. Então, você diz, eu sou assim e eu não vou mudar. Então, continue com sua frequência baixa, certo? As informações energéticas de baixa frequência. Música, isso você pode, se você quiser até memorizar de uma forma mais fácil, você pode também chamar de contaminações energéticas. Música, relacionamento, filmes, diversão, ambientes. O que é que você ouve? Você ouve boas músicas com uma boa letra? Né? Porque nós não vimos que o som traz uma frequência vibracional, e então, e a melodia, né, aquilo que está sendo falado ali, que está sendo cantado, se comunica com o nosso inconsciente. E então vai ao encontro dos nossos conflitos internos. E é por isso que tem músicas que você ouve que você chora, não sabe por quê, você está chorando. De repente você fica com raiva, certo? E tem música que lhe acalma, que lhe deixa num momento de paz. Por quê? Porque acende em você, traz a você o conteúdo luminoso que você tem no seu inconsciente divino, tá? Relacionamentos. Quem são seus amigos? Sabe aquele ditado? Ande com quem é igual ou melhor. Quem são seus relacionamentos? Acrescenta algo para você? Soma, porque quem não soma, subtrai. É isso. Ou som, se não soma, subtrai. E aí você perde força energética para transformar sua realidade. E então você está até buscando um caminho de espiritual, digamos assim, mas você não mudou algum dos seus comportamentos. Você não vai mudando. E então você fica naquela sensação de que dá um passo para frente e dois para trás. E se ilude com algumas coisinhas que vão acontecendo quando dá um passo para frente. Porque você acredita que criou uma realidade venturosa. E você criou uma realidade na terceira dimensão. Porque, gente, ter saúde, ganhar dinheiro, ter sucesso, realizar projetos,
não significa que está com uma frequência elevada, tá certo? Porque se não tem um propósito que a gente viu lá atrás, se não tem um propósito existencial conhecido pela consciência, né? Você criou uma realidade dentro de um paradigma que não é o espiritual, tá? Não é de uma frequência elevada. E isso não vai ser bom para você. E então, em muitos casos, como o próprio Espiritismo fala, certo? A riqueza é uma grande prova. Você, às vezes, ter alguma coisa é uma grande prova. É um perigo danado. Porque aí você pode se atolar mais ainda e perder mais energia ainda, mais frequência ainda, certo? Filmes, olha, aqueles filmes de terror, aquelas coisas bárbaras, né? Filmes pesados de sexo, de para quê? Para que assistir isso? Então, qual é a intenção disso? E isso traz para você, para dentro do seu ambiente doméstico, uma energia negativa, tá? Diversão. O que é que você faz no seu lazer? Como é que você se diverte? O que é um lazer para você? O que é uma diversão para você? Uma vez, uma vez, não, tem muito tempo não, foi por esses dias. Eu estava conversando sobre isso aqui e eu disse: olha, quando eu conheço uma pessoa, qualquer pessoa, conheci uma pessoa, eu não quero saber com que ela trabalha, qual é a posição social dela, nada disso me interessa, mas algo me interessa. O que a pessoa faz em suas horas vagas, em suas horas livres. E isso fala muito mais sobre a pessoa do que o trabalho dela, do que a remuneração dela, do que a saúde dela. Como é que experiências ela busca nas suas horas de lazer? Isso fala sobre nós. E os ambientes que nós frequentamos, né? E então, se tal lugar, se você acredita que você está com uma consciência mais elevada, porque você frequenta certos ambientes e não tem a energia, a frequência elevada. Isso porque a gente não tem condições ainda de permanecer nesses ambientes sem que sejamos contaminados, tá? E então Jesus foi muito criticado, né, pelos próprios judeus na época, porque ele em tudo que era canto, certo? Chico, Chico recebeu muitas críticas, Chico Xavier, né? Porque ele levava alimentação para uma prostituta, numa casa mesmo, numa casa de prostituição. Mas Chico poderia entrar ali e não ser contaminado pela energia do ambiente. Mas qualquer um de nós é contaminado. Então, a gente precisa ter uma proteção energética. Certo, meus amores? E aí que eu falei que ia trazer aquela passagem de Jesus, né, segundo Mateus, que ia repetir. Eu só mais adiante eu vou repetir que, pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E isso vai acontecer justamente nesse enfraquecimento energético. Que diz assim, nossa, eu estava tão bem, estava até me sentindo melhor, mas aí, né, ou então a pessoa nem se toca, que estava com tais pessoas, que foi em tal lugar, que estava ouvindo tais músicas, né, que estava buscando tais relacionamentos. Então, aquele pouco, vou chamar de paz para colocar no sentido geral, aquele pouquinho de paz que a pessoa ainda tinha, perde. E é isso. Porque se enfraqueceu energeticamente. Então, um passo para frente, dois para trás. Vamos mais adiante. Aqui eu trouxe uma tabela
do médico psiquiatra americano David Hawkins, né? Que ele estudou as nossas emoções, né? E então chama a escala das emoções, chama a escala da consciência, certo? E então a frequência vibracional ela é medida em hertz, tá? E então isso aqui não vou falar em todos, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar esse quadro com vocês. Fizemos uns acréscimos aqui, só para deixar mais didático, certo? E então, olha, vergonha, 20 hertz, gente, olha que frequência baixa, né? Então, 20 hertz por segundo, tá? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. O orgulho vai até 175 Hz. A raiva ainda consegue vibrar um pouquinho mais alto do que a vergonha. A vergonha é aquilo que a pessoa se sente injustiçado e se sente vítima da vida, e então ela não se apresenta à vida, sabe? Ela não vive. Ela tem medo das experiências e ela se sente humilhado. A vergonha está para a humilhação. Nossa, meu chefe falou tal coisa comigo, eu me senti tão humilhado. Isso por causa dos conteúdos internos que não conhece. Está vibrando baixo. E a gente sempre falou, gente, cuidado, vitimização, ser coitadinho, não significa que o céu está todo olhando para você, não. O céu quer mais é que você se conheça e eleve a sua frequência. E aí, a coragem, por isso que a gente fala, gente, coragem para enfrentar o mundo, coragem para não corresponder às expectativas sociais, coragem para ser quem você é, coragem para viver a sua consciência. A coragem é um divisor de águas. A partir daí, você assumiu a postura de coragem, a partir daí, a sua tendência é subir. E então vem para neutralidade, boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. Tá? Mas se falta coragem, a tendência é descer ladeira abaixo. E é aquele que tem, ainda ele será tirado. E então está no orgulho, que está aí abaixo da coragem, nego, a tendência é a descer. Porque o orgulho vai lhe trazer raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. A tendência é a descer. Então, aquele que tem, ainda lhe será tirado. Assumiu a coragem? E aquele que tem, ainda lhe será acrescentado. Você vai subindo, tá? E aí, veja que do orgulho para baixo, botamos o quadrinho aqui do lado, que é energia de força, é energia primitiva, é energia de sobrevivência. E então, é energia de reação, é quando somos reativos, é energia de defesa, a pessoa vive se defendendo do mundo, tá? De resistência, de condicionamento. Estou falando agora mais rápido um pouquinho para a gente adiantar, certo? Da coragem até a razão, que são 400 Hz, coragem 200, razão 400 e os outros aí no meio, né? É a frequência do poder. E então aquilo do empoderamento mesmo. A partir de hoje, sou eu, minha consciência. Eu assumo o controle da minha realidade, da criação da minha realidade. Autocontrole, inteligência emocional, resiliência. Essa é a frequência que lhe dá, né? Que lhe dá esse empoderamento, energia de poder. A partir de 500 Hz, que é a energia do amor, né? Até a iluminação. É a frequência da consciência da unidade, é o eu sou. É a plena consciência de que somos um com Deus. Por enquanto, a gente tem a teoria de que somos um, mas a gente só chega lá com a prática, tá? E então é exercício diário.
E aí, então, praticando o autoconhecimento. Aqui eu trouxe uma tabelinha só para a gente se situar, né? Do que significa o paradigma espiritual e do paradigma material. E aí vocês também compartilham com vocês, tá? Esse quadrinho depois, que paradigma espiritual, que é consciência, estado de liberdade, simplicidade, paciência, para citar alguns. Qual é o oposto da liberdade? Que é o paradigma material, o paradigma do ego, que é do personagem, e que falamos, né? Que uma coisa que baixa a nossa frequência e nos mantém preso nessa frequência baixa, né? É o apego ao nosso personagem, que é, então, o apego a esse ego, tá? Então, se tem esse apego, o paradigma é material. Se tiver apego ao personagem, o paradigma é material. Então, qual é o contrário de liberdade? Escravidão e dependências. E aí vem toda a ordem de dependências. Qual é o contrário da simplicidade? Orgulho, egoísmo, vaidade. E simplicidade aí significa, não é ser simplório, não, ser coitadinho, não. Simplicidade significa não complicar. Não complique. Poxa, porque eu queria tal coisa, mas agora só tem isso. Querida, não complique, use isso que você tem agora. Isso é simplicidade, tá? Paciência, ego, exigência. Consciência, vive o presente. Ego, vive no passado e no futuro. Consciência, confiança, ego, medo, e por aí vai, tá, meus amores? Só para ir citando alguns. Mas eu vou citar um daqui de baixo: consciência, sentimento de gratidão à vida, porque conhece, já tem conhecimento do propósito existencial, do para que está aqui. E então, em cada experiência, vê ali naquela experiência a possibilidade dessa transformação, o para que aquela experiência aconteceu, né? Então, gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão às experiências, tá? E o ego faz o quê? Insatisfação, está sempre se queixando, está sempre reclamando, está sempre se lamentando, certo? A consciência serve à vida, o ego exige da vida. E então a gente chega ao fim dizendo: elevar a frequência e criar nossa realidade nas infinitas possibilidades do bem somente acontece quando escolhemos viver e não apenas existir. Escute o seu coração, ele é a direção. Angélica, eu quero começar, mas não sei nem para que lado eu vou. Eu quero transformar minha realidade, mas eu não sei o que fazer. O seu coração sabe a direção, sabe o que você fazer, porque é por ele que Deus conecta com você. É por ele que você ouve, entre aspas, a voz de Deus em você. É o seu self, é através do chakra cardíaco, é o que está lá mais no íntimo do seu coração, lá no fundo do seu coração, certo? E por que o que está mais lá no fundo? Porque alguns sentimentos vão surgir que vão confundir. Um primeiro sentimento que vai aparecer é o da emoção primária, ou seja, primeira, que ela vem do ego. Nossa, eu acho que eu tenho que fazer tal coisa. Não, você foi mexido por tal coisa mexeu em seu ego e você acredita que aquele é seu caminho, certo? Então, esse é muito mais do instinto, tá? Um segundo sentimento que vem ainda está dentro do paradigma material, ainda está na vibração de uma terceira dimensão. Então, que vai se criar uma realidade daqui, né? Que é a dos próprios sentimentos que ainda não são conhecidos e aí tem que conhecer, tá? E lá no fundo, vamos chamar de terceiro, é a voz de Deus.
que é aquilo que com todos nós já acontecia. Vai e faz tal coisa. Gente, lá no fundo, bem lá no fundo, eu sabia que isso não ia dar certo. Pois era o seu eu superior, o seu Deus interno que já tinha falado, que já tinha sinalizado, e a gente não ouviu, certo? Aí, como eu citei tantos exemplos de experiência financeira, de saúde, disso, aquilo, na transformação da realidade, certo? Eu quero dizer uma coisa, esse pensamento me ocorreu agora, não estava no script, certo? Me ocorreu agora. Quando a gente vai ouvir, entre aspas, a voz íntima, essa voz escondidinha lá no nosso coração, né? Às vezes, quando você está muito angustiado, sofrendo, porque quer transformar sua realidade financeira, pegando de novo esse exemplo, bem lá no fundo, às vezes, você está sentindo, pode estar sentindo, que você não quer nada disso, que você quer viver dentro, não é de limitações, não é viver de limitações, mas dentro de uma realidade peculiar, de uma realidade sua. E aí o ego interfere e lhe coloca a se comparar com outras pessoas, e lhe coloca a duvidar de você mesmo, e então você perde a coragem, que é aquele divisor de frequências, perde a coragem, certo? De se autorrealizar. Lembro que uma vez eu citei um exemplo, que em Aracaju, quando eu fui na Orla, e que tinha um artesão, e quando eu fui me aproximando, eu vi a aura dele, um espetáculo de aura. E eu disse, meu Deus, essa aura exala felicidade. E quando eu me aproximei, ele veio com um enfeitezinho dele, do artesanato que ele fazia, e me mostrou, me oferecendo, né? Se eu queria comprar, e disse, moça, eu sou tão feliz com isso que eu faço. Aí confirmou o que eu tinha acabado de ver. Ele disse, eu faço cada peça com tanta alegria e, olha, tem o propósito de levar o melhor dele para o outro. Então, adquirir um objeto daquele é quase como um amuleto, né? Vem cheio de energia positiva. Então, coragem. Coragem para ser quem é você. Coragem para viver, transformar sua realidade para o que você quer. Coragem para viver a sua consciência. Porque seus pais foram o veículo com o qual você pode chegar até aqui, na existência física. Mas nessa viagem cósmica, você vê o sol pela fonte, e daqui sairá só de volta à fonte. Certo, meus queridos? E assim a gente eleva a nossa frequência.